Todos bem alimentados? Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que a gente fosse salvo por Ele, amém? E Ele está aqui nesta manhã. E eu queria chamar esta manhã a Carol aqui. Nós vamos iniciar esse culto com uma oração lida, e que você possa inclinar a sua fronte, prestar atenção e ser grato a Deus nesta manhã, porque Ele não veio para nos julgar, Ele não veio para nos condenar, Ele veio para que nós fôssemos salvos por Ele. Então abra o seu coração nesta manhã. Deixe que a palavra de Deus penetre nos nossos ouvidos, nos seus ouvidos. Creia que Ele pode todas as coisas. Amém? Bom dia, pessoal. Senhor Jesus, ante a tua cruz, ajoelho-me e vejo a odiosidade do meu pecado. Minha iniquidade que te fez maldição, o mal que suscita a severidade da ira divina. Mostra-me a enormidade da culpa por meio da coroa de espinhos, das mãos e dos pés perfurados, do corpo moído, dos brados agonizantes. Teu sangue é sangue de Deus encarnado. Como infinita dignidade, com valor além de toda compreensão, o pecado é minha doença, meu monstro, meu inimigo, minha víbora, nascido quando nasci, vivendo quando viver, agindo sobre o meu caráter, dominando minhas faculdades, seguindo-me como a minha sombra, misturando-se a cada um dos meus pensamentos, grilhões que me subjugam no reino da minha alma. Um pecado como eu, por meio que poderia o sol dar a luz, o ar, o fôlego, a minha terra um fundamento, nutrindo-me como os meus frutos, e como tua criatura servindo-me. Todavia a tua misericórdia me cobre, teu coração se apressa em meu socorro, teu amor suporta a minha maldição, tua misericórdia assume meus açoitões, de que eu era digno, permitindo-me andar sobre humildade na minha prostante humilhação, banhado em teu sangue como uma consciência pura, triunfando gloriosamente como herdeiro da salvação. Som. Já queria convidar você, se você puder, antes mesmo de a gente, já demos início, já fizemos uma oração linda. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele está aqui nessa manhã. Para purificar-nos de todo o nosso pecado. De todo o nosso egoísmo, de toda a nossa ira, de toda a nossa dependência de nós mesmos e não de Deus. E eu queria que você dobrasse o seu joelho, que você pudesse confessar diante do Senhor tudo aquilo que você não gosta em você, tudo aquilo que você luta para que Deus possa te purificar e te limpar e te libertar. E você não consegue por você mesmo, mas o Cordeiro de Deus está aqui nesta manhã. E Ele tira o pecado do mundo, essa é a promessa de Deus. A Carol leu aqui que a nossa maior doença é o pecado que habita em nós. Mas Ele está aqui nesta manhã. E eu queria convidar você a ajoelhar e dobrar os teus joelhos nesta manhã, crendo nesta palavra, que o Cordeiro veio, Ele foi imolado. Nada
havia nele que nos atraíssemos a ele. Não tinha formosura, não tinha beleza, não tinha nada que nos levasse a ele, mas agradou a Deus moê-lo, diz a palavra de Deus, para que eu e você tivéssemos vida, vida e mais vida. E não é qualquer vida, é uma vida abundante, é uma vida feliz, é uma vida alegre, é uma vida que Ele quer derramar sobre os nossos corações, e por causa de nós não temos experimentado vida, vida e mais vida. Que Deus nos perdoe nesta manhã, por nós não cremos em tão poderosa salvação, amados, por não experimentarmos a plenitude desse Espírito que foi derramado e que foi dado de graça para mim e para você. Queria convidar você a orar nesta manhã. Se você puder ajoelhar, ajoelhe, e nós vamos começar este culto confessando a Ele que nós precisamos dEle e que somos pecadores e necessitamos da sua graça, da sua bondade. Pai, nesta manhã, Senhor, nós nos rendemos ao Senhor dos Senhores. Nós nos prostramos diante daquele que veio a este mundo, mesmo sendo Deus. Não quis ser igual a Deus. O Senhor se esvaziou da sua glória, do seu lugar de honra, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós nos rendemos ao único que pode todas as coisas, ao único que pode libertar-nos de nós mesmos, o único que pode fazer em nós aquilo que nós não podemos fazer. E nesta manhã, Senhor, nós queremos, diante da Tua presença, diante do Rei que está ressurreto, está vivo e vive eternamente, confessar os nossos pecados, confessar ao Senhor, ó Deus, que estamos tão cheios de nós mesmos, que vivemos a nossa vida, Senhor Jesus, da nossa maneira, sem olhar para a dor, ó Deus, muitas vezes do nosso próximo. Queremos, Senhor, ser melhores do que os outros, dentro da nossa casa, com a vida com os nossos filhos, coisas, Senhor, que trazemos da nossa vida, Senhor Jesus, que atrapalham tanto o nosso relacionamento contigo. Nós queremos entregar isso nas Tuas mãos e na cruz nesta manhã, porque o Senhor ao terceiro dia ressuscitou, e a morte, Senhor, não pôde detê-lo, e não há nada, Senhor, que esteja aos Teus pés que o Senhor não pode transformar e mudar. Olha para cada coração aqui nesta manhã. Aquele que precisa, Senhor Jesus, de paz, traça a Tua paz. Enche o Teu povo, Senhor, com a Tua alegria. A alegria da ressurreição, Senhor, se manifeste nesta manhã, neste lugar. Senhor, nós confessamos a Ti que não abrimos as Escrituras, Senhor, para buscar sabedoria, para tomar decisões nas nossas vidas.
Buscamos decisões com o nosso próprio entendimento, com aquilo que conhecemos, sabemos. Não oramos quando vamos comprar as coisas, Senhor, porque temos recursos e não dependemos de Ti. Nós queremos, ó Deus, confessar ao Senhor e pedir ao Senhor, nesta manhã, inclina o nosso coração somente para temer o Teu nome. Dispõe o nosso coração somente, Senhor, para temer o Teu nome. Eleva os nossos olhos a Ti, Senhor, nesta manhã. E nos ensina a ser dependentes do Senhor, ó Pai. Nos ensina a amar ao Senhor, ó Pai. Nós elevamos a Ti nesta manhã os nossos olhos, perguntando de onde nos virá o socorro. Mas o salmista nos diz que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, que não deixará, Senhor, que os nossos pés vacilem, Senhor, que Ele guardará a nossa entrada e guardará a nossa saída, Senhor, porque o Senhor não dorme, nem dormita, ó guarda de Israel. O Senhor abençoará a nossa entrada e a nossa saída, porque as misericórdias do Senhor, ó Deus, são as causas de nós não sermos consumidos. Grande, Senhor, é a Tua fidelidade e o Teu amor para conosco. Nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Deus. Porque, ó Deus, no dia da sua morte, na sexta-feira, Satanás achou que tinha derrotado aquele que era grande, excelso, sublime. Mas no domingo pela manhã, a alegria da ressurreição, Senhor Jesus, através do amor, da renúncia, o Senhor venceu a morte, Senhor, e todos os seus inimigos. E por isso nós vamos levantar nesta manhã para glorificar o Teu nome, pela oportunidade que o Senhor nos deu de ter livre acesso ao Senhor. A Ti toda a honra, a Ti, Senhor, toda a glória, e a Ti todo o louvor para sempre, em nome de Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que está vivo e viverá para sempre. A Ti, Senhor, honra, glória, louvor eternamente. Em nome de Jesus, amém. Eu queria convidar você a ficar em pé e dizer que o Senhor está neste lugar e nós estamos em Sua presença, e o véu que nos separava dele já não separa mais, amém? Que você cante com o seu coração, com a sua voz, erga as suas mãos e glorifique a Ele que está neste lugar. Em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para adorarmos ao Senhor, o único que é santo.
e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós E só para te adorar, Senhor. só pra te adorar E fazer. e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Não há nome maior que esse nome. Amém? Vamos continuar louvando. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Vocês comeram agora, estão com a barriga cheia, né? Mas existe um pão que, se você se alimentar dele, você já pensou? Você nunca mais terá fome. Quando você está com fome, vai demorar para você comer. Pense, eu sou o pão da vida. E aquele que se alimentar de mim, jamais terá fome. Só pode ser um cara poderoso, né? Para falar isso para nós. E ele está aqui disponível para que você se alimente dele todos os dias. Você jamais terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome! Maior que tudo ele é. Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Oh, aleluia, amor maior que o nosso pecado. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é. Maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é. Nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é. Nome de Jesus. Ele venceu a morte. E ele está ressurreto. Ressuscitou dentre os mortos. E ele está vivo para sempre. Declare. A morte venceste. O véu tu rompeste. Aleluia. A tumba Vazia agora está. No céu
esse nome é mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará pelas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Tu és poderoso, Jesus. E nós cremos, Senhor Jesus, nas tuas promessas. Cremos, ó Pai, que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Mesmo naqueles momentos mais tristes, ó Pai, mais angustiantes da nossa alma, assim como seu filho experimentou na cruz. Ele estava ali nu, o seu sangue estava, Senhor, sendo derramado. Ele disse: meu Deus, por que o Senhor me desamparou no momento de maior angústia? Quando o Senhor virou as costas para o seu filho, o Senhor olhava para nós, dizendo que o Senhor veria o fruto do seu trabalho, Senhor, trazendo vida, trazendo, Senhor, alegria. Senhor, nesta manhã, que todo espírito de morte, que todo espírito, Senhor, de trevas, que todo espírito que tenha atormentado a vida do teu povo, Senhor Jesus, trazendo, Senhor Jesus, angústias de morte, assim como seu filho experimentou, que nesta manhã, Senhor, todo espírito das trevas, Senhor Jesus, seja batido em retirada com o poder da sua ressurreição, porque o Senhor é poderoso e não há nome mais poderoso. Não há nome, Senhor, como diz a tua Bíblia, que o Senhor o exaltou. Ele foi se humilhando naquela cruz, ele foi se humilhando, ele se rebaixou. Mas o Senhor deu a ele o nome que estava acima de todo nome. Jesus Cristo é o Senhor. E nós confessamos, ó Deus, que tu és invencível, Senhor. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu, Senhor, é o reino. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo. Declare e creia. Poderoso esse nome é, e ele está aqui nesta manhã. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. poderoso esse nome Mais forte que tudo é. poderoso esse nome nome de Jesus. Aleluia. Porque ele vive, você pode crer no amanhã. Amém? Porque ele vive, temor não há. E você pode declarar: porque eu sei, eu bem sei, certo? Que ele está comigo. Independente de qualquer coisa, eu sei. É nisso que você precisa confiar. Confiar naquilo que está escrito aqui, não nos seus sentimentos. Ele está com você. Amanhã de manhã ele está com você, o dia que você for enfrentar a sua vida. Porque ele vive, Declare. posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso
posso crer no amanhã. Olha para Ele, Porque Ele não há o que temer, meus amados. Temor não há. Eu sei, você sabe. Eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela confiança que nós temos em Ti, no Seu Filho. Agradecemos ao Senhor pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias, porque nada, Senhor, nos falta. E porque, Senhor Jesus, independente daquilo que somos, sentimos ou pensamos, nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, e não há promessa mais linda, Senhor, não há história de amor mais linda do que essa, ao ponto, Senhor Jesus, do Senhor ter dado o que o Senhor tinha de mais precioso, o Seu Filho, em favor da minha vida, desta igreja, Senhor Jesus, do Teu povo espalhado, Senhor, pela face da terra. E nós te pedimos, Senhor, humildemente, que nós possamos responder ao Teu favor, que nós possamos responder, ó Deus, a imensa, ó Deus, obra de amor na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Agradecemos ao Senhor por Jesus, o nosso Rei, o nosso maior amigo e o nosso tesouro. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. A igreja pode se assentar. Vamos ler mais uma oração com a nossa adolescente Bia agora. Bom dia. Meu Pai, alarga o meu coração, aquece os meus afetos, abre meus lábios. Supre-me com palavras que proclamem o amor lustrado no Calvário. Ali, a graça remove meus fardos e os empilha sobre o Teu Filho, fazendo transgressor maldição e pecado por mim. Ali, a espada da sua justiça feriu o homem, Teu companheiro. Ali, Teus atributos infinitos foram magnificados, e a expiação infinita foi feita. Ali, a punição infinita era necessária, e punição infinita foi sofrida. Cristo foi sobremodo afligido para que eu pudesse ser sobremodo alegrado. Rejeitado para que eu pudesse ser acolhido. Pisoteado como um inimigo para que eu pudesse ser recebido como amigo. Rendido ao pior do inferno para que eu pudesse alcançar o melhor do céu. Despojado para que eu pudesse ser vestido. Ferido para que eu pudesse ser curado. Sedento para que eu pudesse ser dessedentado. Atormentado para que eu pudesse ser consolado, feito em vergonha para que eu pudesse herder a sua glória, adentrando a escuridão para que eu pudesse ter a luz eterna. Meu Salvador chorou para que toda lágrima pudesse ser enxugada dos meus olhos. Gemeu para que eu pudesse ter música sem fim. Suportou toda dor para que eu tivesse uma saúde inabalável. Carregou uma coroa de espinhos para que eu tivesse uma de glória. Inclinou sua cabeça para que eu pudesse erguer a minha. Experimentou a reprovação para que eu pudesse ser aceito. Fechou seus olhos na morte para que eu pudesse enxergar claramente. Expirou para que eu pudesse viver para sempre. Ó Pai, que não poupou teu único filho, para que eu pudesse ser poupado. Tudo isso transmite teu amor, que foi projetado e cumprido. Ajuda-me a te adorar com os meus lábios de vida. Ó, que cada respirar meu seja um louvor estático, para que cada passo flutue com prazer, à medida que vejo meus inimigos esmagados, Satanás confundido, derrotado e destruído, o pecado sepultado no oceano do sangue reconciliador, os portões do inferno fechados, os portais do céu aberto. Segue avante, ó Deus, conquistador, e mostra-me a cruz poderosa para subjugar, confortar e salvar.
Mude lá, depois você vem para cá, tá bom? 1 Coríntios 15 e 1, queridos. Irmãos, essa é a linguagem da Bíblia, tá bom? Irmãos, nós somos uma família em Cristo. Somos pessoas muito diferentes aqui. Mas por causa de Jesus Cristo, nós nos tornamos irmãos. Se não fosse a igreja, nós nunca iríamos nem cumprimentar um ao outro na rua. Aqui tem gaúcho, tem paulista, tem carioca, tem paranaense, tem mineiro, paraense, lá da onde Jesus nasceu. Cadê o Pedrinho? Pedrinho disse que Belém era onde Jesus tinha nascido. Pedrinho não está aqui hoje, você está acompanhando pela internet, Pedro? Tem um rapaz aqui que é de Belém, tá bom? Mas não é o Belém que você falou que Jesus nasceu. E queridos, nós sentamos na mesma mesa, nós nos abraçamos. Isso é a igreja de Jesus Cristo. É um prenúncio do que nós iremos viver nos céus, futuramente. Tá bom? Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, o que é o evangelho? Olha aqui, o evangelho é isso daqui, ó. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e, mais tarde, por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu mesmo, o menor dos apóstolos, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos, e assim vocês creram. Amém. Senhor, estamos aqui mais uma vez e pedimos auxílio do Teu Espírito, para que a gente possa meditar na Tua palavra, e ser alimentados por elas, e termos esperança para este mundo, para esta vida. Oramos, rogamos a intervenção do Teu Espírito junto com a Tua palavra, para produzir em nós aquilo que o Senhor deseja. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. A ressurreição de Jesus Cristo é a boa notícia que este nosso mundo caído tanto necessita. A melhor notícia que este mundo já ouviu saiu de um cemitério. Quando o anjo disse para Maria, ele não está aqui, ele ressuscitou. Como ele tinha dito, venham ver aonde ele jazia. Esta é a melhor notícia deste mundo. E ela é o que nos dá esperança. E é impossível viver sem esperança, queridos. Ainda mais neste mundo terrível em que nós estamos vivendo, é impossível viver sem esperança. Acabamos de sair de uma pandemia que dizimou, só aqui no nosso país, mais de 600 mil pessoas. Estamos enfrentando uma crise econômica, uma inflação, desemprego, retração na economia. Nosso país vive em uma polarização que parece que por muitos anos irá persistir. Conflitos. Guerras familiares.
Nós precisamos de esperança. E o cristianismo anuncia uma esperança que não vem de dentro de nós, que não está nesse sistema mundano, mas vem de fora, vem dos céus para nós. E essa esperança, ela está fundamentada na vitória de Jesus Cristo sobre a morte, no domingo pela manhã. Desde sempre, as pessoas não souberam lidar com a mensagem do cristianismo e começaram a negar a ressurreição. E o evangelho não pode existir sem a ressurreição de Jesus. Não há boa notícia sem a ressurreição de Jesus Cristo. E na igreja de Corinto, algumas pessoas começaram a afirmar que não existia ressurreição, de que a ressurreição de Jesus não havia acontecido. E eu fiquei pensando ao longo desses dias que é possível que uma pessoa frequente uma igreja, seja membro de uma igreja e não creia no evangelho. Não acredite na vitória de Deus sobre o pecado, sobre o mal. E Paulo, nesse capítulo 15 de Coríntios, ele diz que há pelo menos 4 implicações trágicas para a vida de todos nós, se Jesus Cristo não ressuscitou. Para todos nós, há pelo menos 4 implicações trágicas, se o evangelho não é verdade, se Jesus Cristo de fato não ressuscitou. No capítulo 15, no versículo de número 14, olha o que ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Essa palavra vã é vazio. Quer dizer, se Jesus Cristo não ressuscitou, tudo aquilo que está sendo pregado há 2000 anos é um grande vazio. A igreja é um centro de autoajuda. A igreja é um lugar onde as pessoas alimentam uma falsa esperança. E a igreja é uma impostora. Se Jesus Cristo não ressuscitou, por quê? Porque nós podemos dizer às pessoas: não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados, entretanto, falta-lhes o poder para não ficar ansiosos, para não ficar preocupados, para que eles tenham forças para lutar por um mundo melhor, por uma justiça neste mundo. Por quê? Porque o poder que nós tanto necessitamos para vencer a ansiedade, vencer a angústia, vencer a depressão, vencer a tristeza e lutar neste mundo, é o poder que esteve sobre Jesus e o levantou daquela sepultura no domingo pela manhã. Se Jesus não ressuscitou, esse mundo vai acabar com uma bomba atômica e não vai sobrar ninguém aqui para se lamentar. Mas se Cristo ressuscitou, nós temos esperança, nós temos alegria, nós podemos vencer o pecado. Essa é a primeira implicação trágica, se Jesus não ressuscitou. A segunda é que, versículo 17, olha só: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. A vitória sobre o pecado, aquilo que foi dito agora de manhã aqui, o que traz sofrimento ao mundo, queridos, é o pecado. O que provocou dores no mundo é o pecado. Mas Jesus Cristo venceu o pecado. Jesus Cristo venceu a morte. Se Ele não ressuscitou, não há esperança para vencermos o pecado. Porque a ressurreição de Jesus é a garantia da justificação pela fé. A ressurreição de Jesus é a base para a regeneração, para um novo nascimento. A ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa santificação. E a ressurreição é a certeza de que um dia seremos glorificados com Ele. Por causa da ressurreição de Jesus, a igreja proclama há 2000 anos: eu fui salvo da condenação do pecado, eu estou sendo salvo no presente do poder do pecado, e no futuro, quando Jesus voltar, eu serei salvo da presença do pecado em mim. Terceiro lugar, se Jesus Cristo não ressuscitou, versículo de número 18, olha só:
os que adormecem em Cristo, as pessoas que morrem com Jesus, a Bíblia diz que elas estão dormindo. A morte perde o pavor. Houve um homem de Deus que esteve doente. E os médicos chamaram a família e disseram a ele, na frente dele, ele tem poucas horas de vida. Tudo que nós podemos fazer por ele, nós fizemos. Ele não tem condições de suportar esta noite. Portanto, se despeçam dele, porque ele não passa desta noite. Uma alegria tomou conta deste homem, porque ele sabia que iria morrer, que os médicos não tinham nada mais para fazer por ele, e que ele iria, a partir de agora, se encontrar com o Salvador, que ele teve forças para viver mais 40 dias. Porque a morte, a partir da ressurreição de Jesus, a morte perde o poder que ela tinha sobre nós. Nós não iremos se desintegrar para o nada, nós não iremos ser aniquilados, nós iremos ressuscitar um dia, nós iremos ter o corpo que Jesus Cristo tem hoje, nós iremos se encontrar com todos aqueles que morreram em Cristo nos céus e viver para sempre com eles. E por último, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo, se Jesus Cristo não ressuscitou, sem o evangelho que sai do túmulo vazio. Olha aqui a expressão que ele diz, versículo de número 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida, se você acredita que Jesus é um bom mestre da moral, que te ensina bons costumes, bons valores, ética, apenas isto, se ele não ressuscitou dentre os mortos, se ele não é aquilo que de fato ele é, Deus, Paulo diz, olha o que ele diz, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Sem o evangelho, os seres humanos são as pessoas mais infelizes. Eu estava um dia na sala da minha casa, brincando com os meus filhos e com a minha esposa. E por um momento me veio o pensamento, um dia isso que vai acabar. Alguém de vocês 4 vai morrer. E aí? E aí? Se não é a ressurreição de Jesus, o que vai ser de vocês? O que vai consolar vocês? Essa alegria profunda que vocês estão tendo aqui, isso vai acabar um dia. Você tem algum fundamento para se apoiar, para que te traga esperança para esta vida e para a próxima? Claro que eu tenho Jesus, eu tenho a certeza de que quando os meus olhos, ou os olhos da minha esposa, ou dos meus filhos se fecharem aqui na história, nós iremos acordar na eternidade e nós vamos viver um dia para sempre juntos. Cristo ressuscitou, é o que a igreja prega há 2000 anos. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E agora Paulo vai, voltando ao texto que nós lemos como base, vai explicar, queridos, racionalmente, a ressurreição de Jesus. E vai dar também um toque pessoal nisto tudo. Para provar que Jesus ressuscitou, ele mostra, em primeiro lugar, que o túmulo está vazio. Versículo de número 3. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Desde o início havia teorias que negavam a ressurreição de Jesus. Disseram que os discípulos roubaram o corpo dele. Disseram que Jesus não havia ressuscitado, mas que os discípulos estavam com saudades dele e tinham ele no seu coração. Disseram que subornaram os guardas e tiraram o corpo dele da sepultura.
Mas Paulo está dizendo que ele foi sepultado. E um judeu tem muito cuidado com o corpo. Eles são cuidadosos com o corpo. Jamais deixariam um corpo numa vala. Jamais deixariam um corpo exposto à decomposição. Eles têm um cuidado de sepultar um corpo. E Paulo está dizendo aqui, ele foi sepultado. Mas na manhã de domingo, um poder extraordinário tomou conta dele, e ele levantou-se daquela sepultura. Na verdade, foi Deus que estava vindicando o corpo do seu filho. Por quê? Porque Jesus Cristo não poderia permanecer na morte, porque ele nunca teve pecado. A morte é a consequência do pecado para os seres humanos. Entretanto, Jesus Cristo nunca pecou. Jesus Cristo nunca errou. A morte não tinha poder sobre ele. E quando ele ressuscita dentre os mortos, ele sai da sepultura, porque a sepultura não é o seu lugar. A sepultura não é o seu lar, porque ele é o Santo de Deus. O túmulo está vazio. Vocês se lembram quando Jesus foi sepultado? Uma grande pedra foi colocada sobre aquele buraco na rocha. E um selo romano foi colocado ali para que ninguém violasse. E ninguém era louco de violar um selo romano. Homem nenhum tinha coragem de chegar em um selo romano e violar aquilo, porque era passível de morte. Entretanto, Deus, que está acima de todos os impérios, que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, viola o túmulo de Jesus e tira o seu filho de lá. E o túmulo até hoje está vazio. Se você for a Meca, você vai ver o túmulo de Maomé lá, o corpo dele lá. Se você for à Índia, você vai ver o túmulo dos fundadores das religiões milenares que existem naquele país. Se você for à China, você verá o túmulo de Buda. Mas se você for a Jerusalém, o túmulo de Jesus está vazio. Ele ressuscitou, ele não está mais lá. O segundo argumento do Paulo, racional. Ele está dizendo o seguinte: a fé não é um salto no vazio. Nós não temos provas para mostrar para vocês, então nós dizemos para vocês: acreditem, feche os olhos de vocês e acreditem. Não, não, não. A fé que nós temos, ela é racional, ela é crível. Olha o que ele diz: depois que ele levantou-se dentre os mortos, ele foi visto pelos apóstolo Pedro em primeiro lugar. E vocês se lembram da história? Pedro negou a Jesus. Pedro traiu a Jesus. E a primeira pessoa que Jesus foi atrás dele foi ele, Pedro. Porque Deus não espera a gente se voltar para Ele em arrependimento pelos nossos pecados. Ele vem até nós e oferece o seu perdão para nós. Foi isso que ele fez com o apóstolo Pedro. E ele não lança em rosto aquilo que Pedro fez, a traição e a negação de Pedro. Muito pelo contrário, ele pergunta para o Pedro: Pedro, você me ama? Ele responde: o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aí ele pergunta pela segunda vez: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. E pela terceira vez ele pergunta: Pedro, você me ama? Aí Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Entretanto, eu sou pecador, eu sou falho. Pedro, apacente as minhas ovelhas. Se 3 vezes você me negou, agora por 3 vezes eu pergunto para você: você me ama? Você me ama? Porque eu te amo, Pedro, e eu nunca vou desistir de você. Apareceu a Pedro, apareceu aos seus discípulos, que tinham fugido, deixado ele sozinho. Apareceu ao seu irmão Tiago. Você sabe que a família de Jesus tinha problemas com ele, não acreditava que ele era o Messias. Apareceu a ele, apareceu a 500 pessoas de uma vez só. Você não tem como construir um argumento para que 500 pessoas mintam.
E o Paulo está dizendo aqui, se vocês duvidam, tem muitos deles vivos ainda. Vai lá perguntar para eles o que eles viram. Ele está dizendo aqui, ó, muitos dos quais ainda vivem. Ele está dizendo o seguinte: se vocês não acreditam no que eu estou falando, procurem eles. Dois argumentos irrefutáveis: túmulo vazio, testemunho das pessoas. Se tivéssemos apenas o túmulo vazio, poderíamos dizer que o corpo dele foi roubado. Se tivéssemos apenas o testemunho das pessoas, poderíamos dizer que era uma fantasia coletiva. Mas nós temos duas provas irrefutáveis: o túmulo vazio e Jesus que apareceu para as pessoas dizendo: eu estou vivo. Eu estou vivo. E as primeiras pessoas que apareceram para ele, que ele apareceu para elas, foram mulheres. E você sabe que as mulheres não eram consideradas como um testemunho fidedigno em nenhum tribunal daquela sociedade patriarcal. Se os evangelhos fossem uma ficção, jamais as mulheres seriam incluídas como as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Agora Paulo vai dizer o seguinte: tem um argumento pessoal nisso tudo. E a nossa fé é pessoal, queridas e queridos. A nossa fé é pessoal. Você já foi tocado pelo poder da ressurreição? O seu coração já foi transformado para uma viva esperança? Os seus valores foram mudados, a sua forma de pensar, os seus amores. Paulo diz, olha só, versículo de número 8, por último, ele apareceu para várias pessoas, agora por último, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo, um aborto, um objeto estranho. Porque ele diz que Deus escolheu ele antes dele nascer. Mas ele só foi se revelar para o Paulo posteriormente. E você sabe quem foi o apóstolo Paulo? O perseguidor da igreja. Agostinho de Hipona dizia que ele era um javali selvagem que devastou a igreja do Senhor, matou muitos dos fiéis. Deus se revelou para ele. Porque apenas o Evangelho pode transformar um homem. Somente o Evangelho muda um homem. Somente o Evangelho transforma um homem. E somente o Evangelho pode transformar homens maus. E queridos, dos homens maus, os religiosos são os piores. Porque eles acreditam que não precisam de Deus. Porque eles acreditam que com a boa disciplina que eles têm, com a força de vontade, eles podem salvar-se. E Paulo foi um homem terrível, que acreditava que não necessitava daquilo que ele repete 3 vezes no texto: a graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus. E o que é uma pessoa religiosa? É uma pessoa que não conhece a graça de Deus, é uma pessoa que desconhece essa graça e que acha que não precisa desta graça. Mas Paulo um dia teve um encontro fulminante com Jesus Cristo, e ele viu de fato quem ele era, e ele passou a enxergar-se corretamente, e ele viu que ele precisava desesperadamente de Deus. Ele viu que a sua justiça era incapaz de satisfazer a Deus. Ele viu que ele era um homem miserável, mesmo fazendo as coisas boas. Em 1 Timóteo 1,15, este homem que diz que ele avantajou-se a muitos no judaísmo.
Abre a sua Bíblia comigo, vamos ler. Filipenses capítulo de número 3. Versículo 4. Filipenses 3 e 4. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Confiar em mim mesmo. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, como mandava a lei dos judeus. Sou da linhagem de Israel, sou um judeu legítimo. Não sou mestiço. Sou da tribo de Benjamim. Olha só, o primeiro rei de Israel veio de lá. Hebreu de hebreus. Quer dizer, a minha linhagem, depois de tantos anos, nunca foi contaminada por um estranho. Quer dizer, nunca entrou um estrangeiro na minha linhagem. Sou hebreu mesmo. Eu descendo dos patriarcas de Israel. Quanto à lei, eu era fariseu, rígido. Aquelas pessoas que levam a minúcias da lei bíblica e levam isso a sério. Esse tipo de gente não é feliz. Tá bom? Eles não andavam mais do que 1 milha no sábado. Eles não comiam uma linguicinha no churrasco. Torresminho, dona Lúcia? De jeito nenhum. Como é que você vai ser feliz não poder comer um torresminho? Mortadela? Não. Aquela da Cerati. E o pior, eles ficam olhando quem come, quem anda mais de 1 milha. Não pode ser feliz. Ele era assim. E olha o que ele diz. Quanto ao zelo da minha religião, eu era perseguidor da igreja. Ele acreditava que Jesus Cristo era um impostor. Ele acreditava que os seguidores de Jesus eram lunáticos, fanáticos. E ele passou a perseguir a igreja. E olha o que ele fala. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eu sou um cara que ninguém encontra um erro em mim. Já pensou? Que cara orgulhoso. Se tem alguém aqui nessa igreja que leva a sério, sou eu. Eu não peco há 3 meses. Eu conheci uma mulher na igreja que uma vez falou, pastor, eu sou uma mulher que faz não sei quantos anos que eu não peco. Eu escutei isso. Acabou de pecar. Eu já falei para vocês que a humildade é uma coisa tão séria. E quando você pensa que você é humilde, você será orgulhoso. E a questão da fé e do cristianismo não é o exterior, é lá dentro. Porque Deus não vê o que os homens vê apenas. Ele vê o que os homens não vê, que vai lá dentro. Não acredite nas pessoas da igreja que são muito santas, tá? Que falam que são. Não acredite nelas, tá bom? Estou dizendo isso para vocês. Não acredite nelas. São hipócritas. Irrepreensível. Agora, ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. O Jesus ressuscitado apareceu para ele.
E quando Jesus aparece para a gente, Ele mostra quem Ele é. Mas Ele mostra quem você é também. E mostra que você precisa da graça dEle. Mostra que você precisa conhecer a graça dEle, a misericórdia dEle. E olha o que Ele vai falar agora. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, tudo isso que eu me vangloriava, eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Toda a minha tradição, toda a minha herança é um lixo, porque agora eu descobri Jesus. E olha só, ser achado nele, não tendo justiça própria, não tenho do que me orgulhar das coisas que eu fiz diante dele, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que está aqui, ó, essa justiça que vem daqui, ó, da cruz. Verso 10. Olha o que ele quer para a vida dele agora. O que eu quero é conhecer a Cristo. Vamos repetir juntos? O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí o que eu quero. Eu quero conhecer o poder da ressurreição. Para terminar, queridos, Paulo viu quem ele era. E ele viu que ele não era uma pessoa boa. Eu queria que você fizesse um negócio agora, que a gente não tem costume de fazê-lo, mas que com todo amor você olhasse para quem está do teu lado e dissesse para ele assim: você não é uma pessoa boa. Oremos aqui. Não sei se é difícil para a senhora fazer isso. Tá bom, eu queria que a senhora olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ela assim: meu amor, você não é uma pessoa boa. É difícil? Quando nós nos encontramos com Cristo, nós vemos que precisamos graça, graça, graça. E 3 vezes ele repete a palavra graça, graça, graça. E o que é graça? É Deus fazendo por você aquilo que você não pode fazer por si mesmo. É Deus dando para você aquilo que você não merece. Graça. Ele descobriu. E quando ele descobre a graça, ele não tem medo de falar sobre ele. E olha o que ele disse, o apóstolo Paulo. Se teve alguém grande, foi o apóstolo Paulo. Alguém já disse que se Jesus Cristo pregou o evangelho, Paulo explicou o evangelho. O único homem que disse: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele reconhece quem ele é. E olha o que ele fala: eu sou o menor dos apóstolos. Sou o menor. A Bíblia fala de um tal de Matias, que substituiu Judas, que ninguém sabe sobre ele. Paulo está dizendo: eu sou menor do que Matias. Sou menor do que o Judas Tadeu. Sou menor do que Bartolomeu. Sou menor do que o André.
sou menor do que o Tiago, sou menor do que o Pedro, sou menor do que todos eles. Aliás, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Não sou digno dessa responsabilidade tão grande, porque um dia eu persegui este povo, eu matei esse povo, eu levei esse povo para a prisão. Agora, ele não se afunda na análise que ele tem sobre ele, porque isso iria deprimi-lo. Olha o que ele diz: mas pela graça de Deus, sou o que sou. Tudo que nós somos é pela graça de Deus. A faculdade que você cursou, pela graça de Deus. A pós-graduação que você fez, pela graça de Deus. A educação que você teve dos seus pais, pela graça de Deus. Quem você é, pela graça de Deus. O fato de você não ser um bandido, pela graça de Deus. O fato de você não ser prostituta, ladrão, bandido, graça de Deus. Os cristãos são aqueles que reconhecem a graça de Deus. A graça que permite ser e a graça que me restringe de ser aquilo que Deus não quer que eu seja. Então não tem por que me vangloriar, não tem por que achar que eu sou melhor do que ninguém, porque o que sou é pela graça. Graça, graça, graça. Aí ele diz: a graça que me foi concedida não se tornou vã. Olha o que ele fala. Eu dou risada às vezes quando eu leio isso. Pelo contrário, eu sou menor do que eles. Aí ele fala quem ele é mesmo. Ó. Eu trabalhei muito mais do que eles. E de fato, Paulo plantou mais igreja do que Pedro, Tiago, João. Paulo escreveu muito mais do que Pedro, Tiago e João. Paulo sofreu muito mais do que Pedro, Tiago e João. Mas ele não se vangloria. Olha só. Todavia, quem me fez trabalhar? Foi a minha força? Foi a minha capacidade? Não. Foi a graça de Deus comigo. A graça. A graça que me fez trabalhar mais do que eles. Então eu não tenho que... A graça. A graça. Deixa eu dizer para vocês. As pessoas que têm um passado terrível, elas podem se afundar, acreditando que são pessoas horríveis. Pessoas indesejáveis. Pessoas que para elas não tem mais esperança. Por isso que há tanto sentimento de suicídio no mundo. Eu fiz tantas coisas erradas no passado, como é que eu vou me livrar da culpa? Olha a pessoa que eu me tornei, eu sou péssimo. E as pessoas orgulhosas, que se vangloriam dos seus feitos, são insuportáveis. Somente o Evangelho de Jesus, a ressurreição, pode nos dar uma identidade nova. Somente o Evangelho de Jesus faz com que as pessoas que erraram muito no passado sintam-se livres hoje. E as pessoas que já nunca erraram não se sintam melhores do que as outras. Só o Evangelho de Jesus, só a ressurreição de Jesus, só a graça de Jesus pode transformar a pessoa que errou muito em uma nova criatura que se sente acolhida por Deus, e a pessoa que nunca errou não se sentir orgulhosa, porque a graça de Deus
é o que nos acolhe, a graça de Deus é o que nos transforma, e é esta graça que nos impulsiona para frente. Nem o pior, nem o melhor. A graça de Deus define quem eu sou. É a graça. Quando Paulo termina a sua longa exposição sobre a ressurreição, ele termina com um versículo. 1 Coríntios 15, 58. Olha o que ele diz. Depois de toda essa história da ressurreição, olha o que ele diz para a gente. 1 Coríntios 15 e 58. Portanto, à luz de tudo isso que vocês ouviram, meus amados irmãos, sejam firmes. Tenham firmeza com a vida. Não cedam ao desespero. Não percam a esperança, firmeza. Não coloquem a sua expectativa nas eleições de novembro deste ano, de que a sua vida vai mudar. Não coloque as expectativas de que o dólar vai abaixar e a sua vida vai mudar, a economia... Não, fiquem firmes na ressurreição de Jesus. Inabaláveis. E sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes. Sempre abundantes em Cristo. Sempre, sempre. Sabendo que no Senhor o trabalho de vocês, aquilo que vocês fizeram aqui de manhã hoje, preparar uma mesa para o café da manhã, as crianças que vieram cantar, os que tocaram, o trabalho que vocês fazem com as crianças, o trabalho do discipulado, a tesouraria, o diaconato, o presbiterato da igreja, tudo isso que vocês fazem à luz da ressurreição não será em vão. Não será em vão. Vocês não estão trabalhando à toa. Um dia vocês vão colher e verão os resultados disto. A luz da ressurreição de Jesus, que levantou-se dentre os mortos, é a certeza de que tudo que nós fazemos aqui nesta terra, em Cristo Jesus, terá um grande impacto no mundo por vir. Ele não está dizendo, cruzem os braços de vocês e esperem morrer para ir para os céus. Continue trabalhando. Continue buscando a Deus. Desejam ser santos, irrepreensíveis. Continuem assim, continuem assim. O trabalho de vocês não será em vão. Esta é a mensagem da ressurreição. Do túmulo vazio. Há esperança para nós. Há esperança para você. Feche os teus olhos. Vamos orar. Jesus, obrigado pela cruz, obrigado pelo túmulo vazio, obrigado pela ressurreição, obrigado porque o Senhor está vivo, está sentado no teu trono, e o Senhor haverá de voltar em breve. Nós te louvamos, nós te bendizemos, aceite a nossa adoração, dá-nos desta graça infinita, dá-nos desta força, dá-nos desta vontade inabalável de te servir, Senhor. Para a honra e para a glória do teu nome, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Vamos ficar em pé e cantar mais uma canção antes de a gente ir embora? Tudo que tens feito, por tudo que
construíram uma gruta muito bonita, muito caprichoso. Que Deus abençoe aqueles que fizeram. Alana. Foi a Lana. Pensei que foram os adolescentes. Alana, Dana, Deus te abençoe. Posso levar para minha casa? Tá aqui, queridos. A cruz, a sepultura vazia, a pedra removida, tinha um selo romano ali. Ninguém ousava mexer num selo romano. A força do Estado, a força do Império. Uma grande pedra, soldados romanos guardando o túmulo. Houve um terremoto. Essa pedra foi removida. E a vida saiu para fora, em sua plenitude. Lençóis dentro do túmulo. O Evangelho de João diz que eles estavam assim, ó. Sabe o que significa? Que quem dormiu aqui dobrou esse lençol e disse: muito obrigado. Era um costume dos judeus. Quando você dormia na casa de alguém, você dobrava o lençol e colocava na ponta da cama. Estava dizendo o seguinte: vocês me trataram muito bem. Muito obrigado pela hospedagem. Ressuscitou. Está vivo. E nós vamos lembrar dele agora, participando do pão, participando do cálice. Ele está vivo. Vamos. Essa fileira vem aqui e pega o elemento aqui da ceia, tá bom? Vamos fazer assim, começando aqui, a outra até chegar lá. Agradeço por me libertar.
na última ceia com seus discípulos, e tendo dado graça, partiu assim, simbolicamente dizendo como seria o corpo dele. Horas depois, naquela cruz, partido. Nós estudamos aqui quinta-feira que o corpo de Jesus não apenas foi partido, mas foi esmagado, perfurado. É o meu corpo que é partido por vós. É pra gente. Para nós, presbiterianos, a ceia é um momento de sacramento. O que é um sacramento? É um sinal visível de uma bênção invisível de Deus. O sinal visível está aqui, o pão. Mas nós adquirimos essa bênção de forma invisível, que é Jesus. Comemos Jesus agora, pela fé. Se apropriamos dele pela fé. E ele disse: quem comer de mim não vai ter mais fome. Simbolicamente, a taça, depois de cear, a Bíblia diz que ele tomou o cálice. E este cálice representa muitas coisas. Era para nós tomarmos o cálice que ele tomou. O sofrimento, a cruz, a morte cruel, ele tomou no nosso lugar. Entretanto, esse cálice também representa a nova aliança, que sempre que uma aliança era feita naquele tempo, era feito com sangue, para dizer o seguinte: fizemos um voto aqui, e se algum de nós falhar neste voto, o sangue daquele que falhar será derramado. Jesus está dizendo: este cálice é o meu sangue, que é derramado por vocês. Façam isto todas as vezes, em memória de mim. Ele nunca falhou conosco, nunca vai falhar. Nós falhamos com ele. Era nós que deveríamos ter o nosso sangue derramado, mas ele vem e derrama o dele. Esse é o significado da aliança. E em termos bem práticos, tem coisas que você já fez que você sente vergonha do seu passado? Ele disse que quando ele fizesse uma nova aliança com a gente, ele ia pegar os nossos pecados e iria se esquecer, nunca mais lembrar. Garantia de perdão. Quando você comer esse pedacinho de pão e beber um pouco desse suco, lembre-se disso. Uma vez confessados os pecados ao Senhor, ele promete não se lembrar mais. Perdoar. Perdoar e perdoar. Disse Jesus: façam isto em memória de mim. Cadê a Alice? Vai lá com seu pai, Alice. Vai lá com seu pai. Nós vamos cantar de novo com as crianças, olhos fixos. E que essa seja a nossa oração, né? Uma música bem bonita, que diz que a sua voz seja mais ouvida do que todas as outras. Nós vivemos num mundo de muitas vozes, de muitas verdades, mas que a palavra de Deus seja aquela que ilumine os nossos caminhos. Então nós vamos cantar junto com as crianças. Apesar do pastor ter falado, acho que a gente podia ficar em pé para terminar. E depois fala que a sua face seja mais querida, que a sua presença seja mais importante, que você cancele todos os seus compromissos para abrir a sua Bíblia todas as manhãs e ouvir a voz de Deus. Se alguém ligar e te convidar, você fale: não, eu estou
sua luz brilhe mais do que todas as outras. Vivemos num mundo de luzes e de brilhos, né? Mas que isso seja real na nossa vida e que a gente possa terminar esse culto dizendo: Senhor, que essa presença inunde o meu coração e que essa semana eu possa desfrutar dessa presença bendita e gloriosa. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar. Que a sua Hoje à noite nós não temos culto, tá? Aqui. Nós voltamos terça-feira com a nossa jornada de oração, quinta-feira estudo bíblico e no próximo domingo às 19h30. Que a graça... Sim? Qual? Que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Vamos recitar a nossa doxologia? Tá fácil aí? Nós vamos encerrar com um cântico aqui. Você pode ofertar ainda ao Senhor, nós esquecemos, falha nossa ao vivo, né? Se você quiser fazer isso nesse momento, enquanto nós celebramos ao nosso Deus ressurreto, pode fazer. Está aqui no cantinho, eu não enxerguei, por isso não falei. Ora. Aquele que é poderoso para vos
mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Celebrar e sai. Vamos celebrar. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive Meu coração para sempre. ressuscitou. Vamos celebrar, Ei, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. ressuscitou. Ressuscitou, e Ele vive para sempre. Vamos celebrar, Ei, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. amém. Aê. Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, ressuscitou.